Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema de extrema importância, que é o coração. O título que nós demos para o programa de hoje é Coração Valente, esse órgão valente que nos mantém vivos. É um órgão fabuloso, fantástico, e para isso temos que trazer um especialista para falar sobre ele. Nós convidamos o Dr. Luiz César Giorgetti para falar sobre isso. Deixa eu chamá-lo aqui para o estúdio. Doutor Luiz César, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Grego. E você, como é que está? Tudo bem. Vamos falar desse órgão maravilhoso hoje, né? Que mata, que faz viver, que faz apaixonar, que faz sofrer, que faz de todas as coisas esse órgão fabuloso. Me diz uma coisa, vamos começar pelo começo, né? Na gestação, que tempo o coração começa a ser formado? Ele começa a ser formado já nas primeiras semanas de gestação, né? Na realidade, você tem a formação dos vários sistemas que ocorrem durante a gestação. Então, você tem sistema neurológico, sistema circulatório, né? E o sistema circulatório, ele é um dos mais precoces, até porque é através dele que se dá a alimentação de todo o feto, né? E isso já começa nas primeiras semanas, já segunda, terceira semana, a gente já tem circulação. E aí já tem coração se formando, né? Como é que se forma o coração? Ele se forma inteiro, tem desenvolvimento? Como é que é isso? Isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Tá, é porque assim, tudo no início da formação do feto, né? Então você tem aquelas fases, né? Então você tem lá a fecundação, aí forma a célula ovo, que ela começa a se dividir, e essas células, cada uma vai se especializar em algum sistema do organismo. Serão glândulas, será um sistema nervoso, será sistema circulatório, olho, enfim, né? E tudo isso daí, você tem a parte circulatória, na realidade, ela é um grande tubo, né? Onde você vai ter depois as grandes divisões, as artérias, as veias que vão se formando, e nesse tubo vai se formar um órgão especial, que é o coração. O coração ele tem assim 4 cavidades, vamos dizer assim, conceitualmente falando, os 2 átrios, os 2 ventrículos. Em cada átrio você tem um apêndice, que é chamado, por isso que ele chama apêndice, ele não se sabe muito bem a função dele, mas ele tem uma participação importante em algumas coisas, por exemplo, como doenças como fibrilação atrial, a formação de trombos que ocorre em grande parte deles, né? Mas isso, assim, tudo vai se formando, e eu acho que essa é a grande maravilha, é a grande beleza da formação do ser humano, que é, assim, você pegar uma célula, que ela vai se dividir, e como é que ela vai saber para que lado ela vai, né? Então, eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, existem fatores, existem todo um meio, existe toda uma substâncias que dirigem a célula para ser olho, para ser ouvido, enfim, né? Mas eu acho que tem coisa muito além disso. E o coração é isso. Quer dizer, a localização, inclusive, do órgão em cada parte, por que as células não se misturam? Porque você não tem coração misturado com fígado, com estômago. Então, isso é uma coisa bacana. E nessa formação, quer dizer, esse grande tubo inicial, ele vai sofrendo o que a gente chama de essas transformações, ou então ele vai se especializando, as células vão se diferenciando dentro do coração, por exemplo, as células musculares que vão ser responsáveis pela contração, as células que vão funcionar como um sistema de condução elétrico, né? Nós temos uma verdadeira rede elétrica dentro do coração, né? As células que vão funcionar como um marca-passo natural, né? É dito que se você desconectar todos os nervos do coração, se você desconectar ele e der todas as condições para que ele se mantenha vivo, ele continua batendo, você não precisa fazer nada, né? Existe isso. Isso é por um longo tempo, né? Então, tudo isso, esse processo chama-se diferenciação celular.
Então, cada célula ela tem um sinal, ela tem uma mensagem, embora todas venham de uma mesma célula-ovo, todas tenham os mesmos cromossomos, os mesmos genes, algo acontece onde cada uma vai ter uma identidade própria. E isso acontece também no coração. Tá? O coração é um órgão extremamente complexo e assim, é interessante não só a parte fisiológica dele, como bomba, a parte como o propulsor daquele que leva o alimento para o corpo todo, mas o que você acabou de falar, né? A ele está também relacionadas às emoções, né? Isso é muito bacana. Ô, doutor, eu li que eu já venho acostumado com as coisas do coração, porque eu tive um pai cardiopata, né? Então, desde o tempo antigo, da década de 60, teve que trocar válvula mitral e essas coisas, então a gente vai estudando para saber. E o coração é uma máquina realmente maravilhosa, porque ela bombeia. Eu olho para o meu corpo assim, eu não consigo conceber, eu não consigo imaginar como é que uma coisa do tamanho de um punho fechado, né? Que é esse o tamanho do coração mais ou menos, né? Que dizem, a gente mensura assim, consegue bombear cerca de 5 litros de sangue num corpo magro, num corpo obeso e tudo quanto é uma máquina fantástica. Como é que se diz? Como é que se faz o funcionamento do coração que mantém essa máquina bombeando e ela é longeva? É inacreditável uma coisa dessa, funcionando 24 horas por dia, mais ou menos 110 mil vezes por dia bater isso aí. É um número astronômico. Qual é o mistério dessa máquina, doutor? Então, como eu falei para você, as células elas se diferenciam, ela tem um processo de diferenciação celular. Se você pegar, vou fazer uma analogia contrária ao que você falou, é uma máquina longeva. Então, as células duram 50, 100 ou mais, quer dizer, enquanto a vida perdurar, elas estarão aí. Vamos pegar uma célula, não é uma célula, é um elemento, né? Não é bem definido como célula, mas vamos pegar uma plaqueta do sangue, que está relacionada à coagulação. Ela dura uma semana, né? Ela dura uma semana, e uma semana ela vai perdendo a função, o baço vai destruindo ela e a medula óssea vai jogando novas células, novas plaquetas no sangue. Tanto é que, por exemplo, a função da aspirina, né, para quem tem que tomar aspirina para evitar trombose, quem tem, por exemplo, stent, ou quem já infartou e tudo mais, você toma aspirina, você vai fazer um determinado procedimento em que você tenha que suspender a aspirina, que não dê para fazer em uso dela. Quanto tempo antes você suspende? 7 dias. Porque 7 dias acabou o efeito. Aquelas plaquetas que estavam sob efeito da aspirina, elas vão demorar 7 dias para serem eliminadas da circulação, porque essa ação ela é irreversível. Então, aí você pode fazer o procedimento. E o coração, quer dizer, dura a vida toda. Assim também, como as células do cérebro, os neurônios, as células da retina dos olhos, né? Então, assim, ele tem que ser feito exatamente para durar isso tudo, por quê? Porque se não tiver ele, não tem o resto. Não tem o resto. Não é, o resto é até meio deselegante falar, mas se você não tiver algo que bombeie, ainda que seja artificial, você não tem a vida, né? E assim, tudo é importante. Se você não tiver rim, tudo bem, você vai lá, você faz diálise. Se você não tiver pulmão, você não respira, você vai ter que fazer transplante. E se você não tiver cérebro, né? Então, assim, tudo é importante, mas o coração é aquele que dá o suporte. Vamos dizer assim, o coração é o órgão que dá a energia para todos os outros. Através do quê? Através do sangue, né? E então, em perfeita harmonia com os outros. Como é que ele consegue gerar uma pressão tão grande? Isso. Aí você tem, vamos comparar o coração e a circulação com uma seringa. Seringa? Você pega uma seringa, né? Seringa de injeção. O êmbolo, aquilo que você vai empurrar, que você vai injetar o líquido ou a medicação, esse êmbolo, ele seria o coração, ele é a bomba, né? O biquinho seria a circulação.
Olha que comparação interessante. Se você tem um êmbolo, né, o lugar onde você vai colocar a medicação bem de grande volume, quer dizer, uma seringa grandona, e lá na frente você tem um bico estreito, você vai ter que fazer muita força e vai sair assim no esguicho, num jato muito grande. Se você tirar aquele bico fora e você tiver a mesma a área por onde você vai injetar igualzinho da seringa, vamos supor, você cortou a seringa no meio, ou no bico lá na frente, você vai ter que fazer pouca força, né? É exatamente isso, ou seja, mais pressão, menos pressão. É exatamente assim que funciona, né? Você tem o coração, que é o êmbolo, fazendo a força, e o bico, que é a nossa circulação, ela é totalmente variável. É aquilo que a gente chama de tônus do vaso sanguíneo, né? Da artéria, principalmente das artérias microscópicas, chamadas de arteríolas, de pré-capilares, que é exatamente ali que está o problema da pressão, da hipertensão, por exemplo, né? Então, conforme ela esteja mais contraída ou menos contraída, você vai ter mais pressão ou menos pressão. Então, na realidade, a pressão e o bombeamento, ela depende do quê? De uma bomba eficiente e depende de uma circulação que se adeque às necessidades da pessoa. Então, a pressão, a bomba, a força gerada e aquilo que a gente chama de resistência periférica é o grau de resistência que a circulação impõe. De maneira muito simplista, você multiplica um pelo outro, você tem a pressão arterial. E o sistema energético muscular cardíaco é um sistema altamente eficiente. Com certeza. Vamos comparar, por exemplo, um atleta ou um halterofilista, enfim, alguém que faça musculação e aquele músculo hipertrofia, a pessoa fica bem musculosa e o músculo ganha rendimento. O coração é a mesma coisa, ele já é um músculo de alto rendimento. E, dependendo daquela resistência que você tem na circulação, ele também pode hipertrofiar. Só que é uma hipertrofia que a gente chama de maléfica. É a hipertrofia que a gente vê, por exemplo, em quem é hipertenso, em quem tem uma doença de válvula aórtica, chamada estenose aórtica. Então, o coração ele tem geneticamente essa capacidade de as proteínas contráteis dentro de cada célula. Isso daí já é uma proteína já é uma célula de alto rendimento. Ela tem uma capacidade de gerar energia muito grande. E por isso, além disso, é a forma como o coração se dispõe. A gente pega um coração, né? Às vezes a gente fala assim, o coração é isso daqui, né? Deixa eu posicionar minha mão melhor aqui. Aqui. O coração é isso, ele faz isso, né? Sim, imaginando como se tudo fosse circular, né? E não é, ele é tudo helicoidal, né? Existe toda uma forma, a orientação geométrica do coração é para gerar bastante pressão, é para ter alta eficiência. Então, tudo isso está no código genético lá da célula muscular cardíaca, né? Do miócito, né? Que a gente chama da célula miocárdica. É isso associado, como eu falei para você, à resistência periférica, né? Essa resistência e coração determinam pressão, e isso também pode determinar uma coisa chamada insuficiência cardíaca, né? Que depois a gente pode conversar, que é interessante e é uma doença assim muito frequente hoje. Nós vamos chegar lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora, você falou disso, o doutor falou disso. Eu ouço muito dizer que as pessoas que têm problemas cardíacos, seja de que ordem for, geralmente é algo ligado aos pais, avós e tudo. Por que? A pergunta é, a ciência consegue responder por que existe hereditariedade, por exemplo, em doenças cardíacas? Claro que existem outras coisas, nós estamos falando hoje de coração, eu quero saber o porquê. Se eu tive um pai cardiopata, por exemplo, que ele teve que trocar a aorta, a válvula mitral, por que eu estou sujeito, vamos dizer, eu, minha irmã, essas coisas todas, por que nós temos que seguir? Onde está essa herança genética na questão cardíaca? Por quê? Por que se transmite, através da hereditariedade, esse tipo de problema? Então, a explicação está na própria genética. Quando você tem o
o espermatozoide e o óvulo se unindo, cada espermatozoide tem um cromossomo diferente, assim, a quantidade de cromossomos o mesmo, né? Quer dizer, cada um é 23 de um lado, 23 do outro. Mas os genes, aquelas unidades que dão as características do ser humano, quer dizer, que dão as características da cor do cabelo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é liso, se o olho é azul, enfim, né? Cada um é diferente. Então, você, por exemplo, dos 300 milhões de espermatozoides que concorrem para fecundar um único óvulo, né, que é o que a mulher produz em cada ovulação, você tem toda a combinação possível de genes ali, de caracteres. E assim o da mulher também. Isso é um aspecto. Então, existem outras coisas da genética chamada, por exemplo, dominância. Então, sempre você vai ter um cromossomo masculino, um cromossomo feminino. Um gene do cromossomo masculino, um gene do cromossomo feminino. Nas características e até nas doenças também, então você tem lá, essa hereditariedade, ela é dominante ou ela é recessiva? Ou seja, você tem aquele gene dominante que se manifesta onde ele sozinho já é o suficiente para ocasionar a característica, ou ele é recessivo, ou seja, você tem que ter dois genes recessivos, vamos dizer assim, aqueles que não conseguem dominar, né? Então, qual espermatozoide que fecundou aquele óvulo? O que tem o dominante, o que tem o recessivo? E aquele óvulo, é dominante ou é recessivo, aquele gene? Então, isso tudo se dá em probabilidades, né? Então, tem na genética as famosas experiências de Gregor Mendel, onde ele cruzava as folhas, ele pegava uma rosa branca, uma rosa vermelha, aí ele via que uma porcentagem era vermelha, outra porcentagem é branca, aí, opa, apareceu uma cor de rosa. Parece que como que misturou uma coisa e outra. Aí você já entra numa outra, não só na dominância do gene, mas você entra onde essa condição é recessiva, é dominante, ou elas podem se somar, né? Aí você tem uma outra coisa chamada de penetrância do gene. Quer dizer, tem o gene, ele pode ser dominante, mas ele não é tão penetrante, quer dizer, ele não se manifesta de forma tão intensa, onde você consegue ter essas misturas, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso é probabilidade, é tudo estatística. Então, você pode, por exemplo, ter famílias inteiras onde todo mundo ou teve que fazer uma cirurgia de safena, uma angioplastia, um infartou, e aí você tem um único que não é nada, que não teve nada, não teve nenhum problema. Quer dizer, naquela probabilidade, no jogo das probabilidades, ele entrou naquele onde nenhum desses genes se combinaram, né? E aí ele saiu sem problema nenhum. Tem famílias, por exemplo, que todo mundo ou infartou, vários irmãos, né? Ou infartaram, ou tiveram que fazer angioplastia, o outro não teve nada, mas aquele que não teve nada teve que trocar uma válvula, por exemplo. Ou seja, você tem alguma condição cardíaca na genética daquela família. E tudo assim, o casal, quando está se unindo, cada um não sabe direito o que tem, né? Não sabe direito, acho que não sabe mesmo. Claro. Sim, só sabe de histórico da família, mas até então, hoje tudo bem, hoje você tem testes genéticos, hoje você consegue, através do genoma da pessoa, hoje já tem testes onde você faz com saliva, aqui no Brasil começou muito nos Estados Unidos, onde ele dá, por exemplo, até onde os seus antepassados viveram. Ah, você tem um antepassado que viveu na África. O teste te dá isso, né? Por quê? Porque é um banco de dados de genoma, e esse teste que você faz, ele te dá, por exemplo, todas as probabilidades de todas as doenças que você tem. Sim. Isso é fantástico, porque daí você vai, inclusive, focar naquilo, né? Então, a genética, e por tudo que a gente vê, a engenharia genética, na época, há alguns anos atrás, 20 anos, não sei, quando saiu aquela história do clone, né? Da ovelha lá, enfim, aquilo lá foi um absurdo. Né? Então, a ciência está caminhando para isso, está se descobrindo cada vez mais e numa velocidade, assim, velocidade da luz, né? Agora de manhã é uma coisa, na hora do almoço é outra, e à noite, a hora que você vai dormir, já mudou.
durante a madrugada você não sabe o que vai ser de manhã. E é bem isso. Então, tudo é probabilidade genética, é mistura de genes. Aí você vai saber se a pessoa, só para complementar, se a pessoa tem a maior chance ou não. Por isso que quando a gente faz a anamnese, conversa com o paciente durante a consulta, é a primeira coisa que a gente faz, por isso que a gente pergunta sobre o histórico familiar. Se ele falar que o pai infartou, a mãe tinha arritmia, o avô teve morte súbita, não sei quem teve que trocar a válvula, então aquilo, assim, essa pessoa tem uma possibilidade maior. Então, eu vou atuar em cima disso, é atrás disso que eu vou dar maior enfoque. Perfeito. Em 1967, eu me lembro como se fosse hoje, que foi um fato que o mundo inteiro se extasiou, o médico sul-africano Christian Barnard, né, fez o primeiro transplante cardíaco, que era uma ousadia naquele tempo. Ninguém podia imaginar que você podia trocar um coração por outro. Né? Eu não me lembro hoje, acho que o paciente viveu por 2 anos ou não? Não me lembro quanto foi. Como é que está essa questão hoje, doutor, do transplante cardíaco? Ele vingou, deu certo? Como é que é isso? Existe uma segurança de você trocar um coração por outro? O tempo de sobrevida, como é que é isso? Bom, como você falou, o primeiro durou, assim, pouco tempo, né, diante da expectativa que você tem de colocar um coração novo e ter uma vida bem mais longeva, né? Mas o que a gente vê, assim, hoje existem, assim, diretrizes, protocolos, porque não é simplesmente você chegar e trocar um coração pelo outro. Isso tem algumas coisas. Então, isso tem vários fatores a ser considerados, né? Idade, o tipo de doença que você tem. Isso tem a ver, por exemplo, a saúde geral da pessoa. Se você pega uma pessoa, vamos dar um exemplo, assim, bem assim, bem o mais grave. Uma pessoa que tem um enfisema pulmonar gravíssimo, você vai pegar e fazer um transplante cardíaco nessa pessoa. O transplante até pode ser bem sucedido, mas assim, o pulmão não funciona mais, então não adianta você fazer. Então, existem assim critérios, protocolos, existe assim a seleção do paciente adequado para você fazer o transplante. Então, isso tem a ver com idade, por exemplo, uma pessoa de 75, 80 anos, fica difícil, né? Aí, vamos dizer assim, é uma pessoa que já tem seguramente menos condições físicas de receber um transplante. É impossível? Impossível não é. E eu acredito que, assim, do jeito como as coisas estão caminhando, talvez vá se tornar frequente, porque as pessoas estão vivendo mais, né? Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, uma pessoa com 50, 55 anos era idosa, era velha, né? E assim, e não durava muito mais que isso, durava 60 anos e olha lá. Hoje, assim, a gente cada vez mais tem pacientes com 90 anos, 92 anos, né? Então, as coisas estão evoluindo. Então, o transplante, ele tem então, vários critérios: idade, a saúde geral da pessoa, principalmente a parte renal, a parte hepática, a parte pulmonar. Você vai, por exemplo, uma pessoa que tem doença circulatória muito grave. Então, doença da aorta, doença, por exemplo, de artérias de uma forma geral, é uma pessoa onde tende, vamos dizer assim, a você ter piores resultados, né? Agora, você pega uma pessoa, por exemplo, uma pessoa na faixa de 50, 60 anos, que teve uma doença, uma miocardite, por exemplo, evoluiu com uma insuficiência cardíaca grave, né? E vamos dizer, já está refratária, não tem mais o que fazer, a pessoa às vezes está até em sistema artificial circulatório e aguardando por um transplante. Quer dizer, se o restante da parte do organismo está bem, é uma pessoa que pode, sem dúvida nenhuma, se beneficiar. Então, as chances do transplante dar certo é maior. E assim, o transplante, cada dia mais, cada vez mais, técnicas são aprimoradas, o uso de medicamentos para evitar rejeição. Rejeição, sim.
tudo isso, né? Quer dizer, no começo, talvez, no primeiro transplante de algum órgão, que eu não sei dizer para você qual foi o primeiro órgão que você fez um transplante, não sei, mas certamente teve rejeição e todo mundo ficou até que alguém sacou, opa, peraí, acho que é o sistema imunológico. E aí também, da parte cardíaca, você vai aprimorando essas coisas também. Então, hoje você tem centros no mundo que, assim, são referências em transplante. Quer dizer, o pessoal só faz aquilo, né? E os cuidados pós-transplante, quer dizer, as medicações que você usa, os cuidados especiais e, principalmente, né? Às vezes a pessoa com transplante cardíaco, ela era vista assim, eu vou dar um exemplo, assim, do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa era vista assim, puxa, olha, não pode andar, não pode fazer força, enfim, é uma pessoa com restrições, e não é. Colocou, o que ela fez? Ela está com o coração novo ali, ela vai ter que tomar todos os cuidados de saúde como se fosse o coração dela, vai ter que fazer exercício físico, usar as medicações que tem que fazer. Por exemplo, essa pessoa pode dirigir um carro só porque tem um transplante? Com certeza. Ah, então ela só vai poder, por exemplo, ela vai ter que fazer exame médico ano a ano, só por causa do coração? Só por causa do coração? Não, a não ser que ela tenha outras coisas, né? Então, assim, Grego, o que acontece? Tudo na medicina, tudo na ciência, você tem aquele primeiro passo, que depende, assim, primeiro, de alguém que conseguiu ter acesso a uma ideia, que conseguiu ter acesso a uma informação que já existia e alguém conseguiu enxergar aquilo. A partir daí, a determinação e a coragem, principalmente, de você empreender algo nesse sentido. E então, aí você vai fazendo o quê? Você vai tendo as pessoas que são necessárias. Isso vale para transplante, isso vale para vacina, isso vale para qualquer tipo de tratamento, né? Sim. E aí você vai aprimorando as coisas. Infelizmente, coisas vão acontecendo. Quer dizer, a pessoa estava com tudo para ir bem, de repente não deu certo, o transplante rejeitou, a pessoa morreu. Aí você vai fazer o quê? Vamos ver o que aconteceu. Ah, aconteceu tal coisa, faltou isso, ou não devia ter feito aquilo. Assim é a ciência. A gente não tem. Quando você vai iniciar uma coisa nova, você não tem as respostas, por isso que é novo. Mas você tem que aprimorar. E o transplante, sem dúvida, é algo que a cada dia se aprimora mais, né? A gente vê o Instituto do Coração em São Paulo, assim, tem uma equipe, assim, uma área, um monitor de transplante cardíaco, Eu entendeu? achei interessante o que o doutor falou, é que não é só o coração que precisa estar bom, o resto do sistema que o coração vai administrar precisa estar de acordo também, né? Que é uma máquina que vai ter que reger outras peças ali que precisam estar em condições de funcionar, porque senão deu um belo exemplo aí, a pessoa tem enfisema pulmonar, vai fazer um transplante cardíaco, tá fadada, não dá certo, ou não seja longevo porque o coração o pulmão está com enfisema, não consegue se dilatar e todas aquelas coisas. Então, isso é muito importante as pessoas atentarem, né? Porque a gente é muito crítico, né? Ah, não deu certo porque foi o médico que foi culpado, não sei o que, não sei o que lá. Então, tem muitos fatores que influenciam nesse aspecto. Doutor, quais são hoje? Eu estou vivo aqui hoje graças à medicina. Eu tive um infarto em certa ocasião, fui socorrido no INCOR, por sorte minha, estava em São Paulo, e hoje eu tenho um stent. Isso, muitos anos atrás já era. Eu já tinha infartado e acabou, não podia, não se acessava o coração, não se colocava mola, não se fazia nada. Então, a cardiologia, entre outras especialidades, evoluiu a ponto de manter muita gente viva hoje. Doutor, como é que a diferença? Nós temos muitas doenças cardíacas. A mais comum é o infarto, né? O infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio e infarto fulminante. Eu queria que o senhor explicasse essas três coisas: infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio e infarto fulminante, aquele que não tem socorro. Qual é a diferença entre cada um deles? E, se possível, falar dos sintomas, né? Tem muita gente que é assintomática. E como é que sabe
quando está tendo um acidente desse, vamos dizer, para poder buscar um socorro médico? Tá. Então, o infarto do miocárdio. Então, vamos primeiro conceituar a palavra infarto. Infarto significa morte celular. Então, você pode ter infarto do miocárdio, você pode ter infarto renal, você pode ter infarto cerebral, infarto pulmonar, enfim. Infarto significa morte. Então, aquela célula ou aquele grupo de células morreu, vamos dizer assim, e portanto, perdeu a sua função. Miocárdio, mio, músculo, cardio, cordis, coração. Então, infarto do músculo cardíaco. Infarto agudo. O infarto agudo é aquele assim, como o próprio nome diz, agudo. Olha, está acontecendo agora, ou está acontecendo há poucas horas, até 6 horas, 12 horas, né? Isso é um infarto ainda agudo. É aquele infarto momentâneo. A pessoa começou a manifestar um sintoma onde você suspeite de que seja um infarto e se constate é um infarto. E o infarto dito fulminante é aquele assim onde é difícil você falar assim, o infarto, é aquele infarto que provoca morte, vamos dizer assim, momentânea, provoca morte súbita. Pronto. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Lógico que, dentre as causas de morte súbita, o infarto sempre é uma a ser considerada, e tudo vai depender do que a família, algum familiar disse. Por exemplo, ele começou a ter uma dor no peito, uma dor no peito, uma dor no peito, e morreu. Tá. Provavelmente foi um infarto agudo, quer dizer, começou naquele momento, e fulminante. Fulminante quer dizer, levou a pessoa ao óbito. Você não teve possibilidade de fazer qualquer coisa. Foi um infarto maciço, que levou à perda da atividade contrátil do coração, que levou à perda da atividade elétrica, ou que aquele infarto tenha provocado uma arritmia, e a arritmia evoluiu com parada cardíaca. Então, isso seria um infarto, vamos dizer, fulminante, que que em inglês se fala heart attack, né? O ataque cardíaco, né? Sim, o ataque cardíaco, na realidade, pode ser um infarto, pode ser uma arritmia aguda, pode ser qualquer coisa, isso é um ataque cardíaco, né? É uma coisa aguda e repentina. A gente só tem que tomar cuidado que, às vezes, a gente pergunta para um paciente quando vem, e na sua família, alguém teve infarto? O avô teve, ele morreu de repente. Então, não necessariamente foi um infarto, ele pode ter tido uma morte súbita por outra causa, ele pode ter tido um bloqueio elétrico, pode ter tido uma arritmia, porém essa arritmia pode ter sido consequência de um infarto ou de uma isquemia. Isquemia quer dizer má circulação, o sangue não está circulando direito, isso é a palavra isquemia. Então, são essas três coisas, né? O infarto como morte celular, o infarto agudo é aquele que está acontecendo, que está se desenvolvendo em poucas horas, e o fulminante é o infarto, vamos dizer, onde você suspeito, ou eventualmente que você até deu tempo de fazer o eletro e você viu que é um infarto, e a pessoa foi a óbito, né? Quais os sintomas de um infarto? Bom, isso é um infarto onde você tem alteração de eletro, ou você pode ter um infarto sem alteração de eletro. Então, o eletro às vezes está normal, mas a clínica, né, a história clínica é muito sugestiva de infarto, né? Aí você vai você vai dosar no sangue os marcadores. Então, você tem lá, hoje, a mais famosa e a mais utilizada, porque é muito sensível, é a troponina. Você tem a troponina, você tem a CK massa, são exames que te dão esse diagnóstico bem precoce, diante de um eletro normal. Tá. Então, quais os sintomas? Então, você tem um infarto com alteração de eletro e sem alteração de eletro. Esse sem alteração de eletro, você só constata pelo exame de sangue. Obviamente, guiado por uma suspeita clínica. O exame de sangue pode me dizer que eu tive um infarto, é isso? Seguramente. Então, você pode estar tendo um infarto, ou seja, você está tendo lesão celular, porque alguma artéria está bloqueada, está obstruída por uma placa, ou por um trombo, um coágulo que se superajuntou naquela placa, e aí você interrompe a circulação. E ao interromper a circulação, a célula começa
a sofrer essa falta de sangue, vamos dizer assim, e ela pode entrar num processo de morte celular. E você tem uma outra condição, que não chega a ser um infarto, mas que é a angina. Você tem a angina, que é qual a palavra, da onde vem a angina? A angina vem de angor, né? Angina pectoris. Angor pectoris, angina, dor no peito. Então, normalmente a gente usa o termo angina para se relacionar ao coração. Mas, por exemplo, tem uma angina chamada angina de Ludwig, que é, por exemplo, uma dor que a pessoa tem na garganta. Então, a dor descrita pelo Ludwig é uma angina, tá? Então, mas normalmente, angina a gente se refere ao coração. Então, a angina o que é? É uma dor, normalmente no peito, geralmente é uma dor mais Por que acontece essa dor, doutor? Por que o coração provoca essa dor assim? Isso, eu vou falar do sintoma e aí eu vou falar o mecanismo, tá? Então, o sintoma, normalmente, ou da angina ou do infarto, é uma dor, geralmente uma dor esparramada no peito, às vezes ela pode se localizar só do lado esquerdo, mas normalmente ela é esparramada e bem no meio do peito, atrás do externo, é uma dor que a gente chama de retroesternal, né? É uma dor que pode ser em aperto, é uma dor que pode ser em queimação, raramente uma dor que é pontada ou agulhada, mas normalmente é aperto e queimação. Ela pode se irradiar para um dos braços. Normalmente ela se irradia para o braço esquerdo, sim, na maioria das vezes, mas tem pessoas que se irradia para as costas, tem gente que vem para a mandíbula. Tem gente que, aliás, não tem nem dor no peito. A pessoa fala, olha, esses dias eu fui caminhar, a hora que eu estava subindo a rua começou a doer aqui. Então a gente tem que suspeitar. Às vezes a dor só vem aqui. Às vezes não tem dor. Às vezes o sintoma de uma isquemia, de uma angina ou até de um infarto pode ser apenas uma falta de ar. A pessoa estava bem, estava caminhando, subitamente começou a ter falta de ar. Opa, eu não tinha isso, eu caminhava, não tinha falta de ar. O que está acontecendo? Ou de repente, aquela falta de ar súbita, a pessoa está bem, está tranquila, não tem nenhuma ansiedade, falta de ar. Isso pode se acompanhar de sudorese, pode se acompanhar de palidez. No caso foi sudorese só, hein? Grande sudorese. Então, grande sudorese, mal-estar e sem dor, sem nada. Isso, se bem que às vezes você, naquele mal-estar, às vezes você nem lembra se teve dor ou não, se ela não foi importante, às vezes ela não foi a característica marcante, às vezes a pessoa nem lembra, né? E às vezes um cansaço, uma falta de ar, enfim. Esses são, assim, os sintomas que a pessoa pode ter, tanto para o infarto quanto para a angina. Isso tanto pode acontecer durante um esforço físico, então é a pessoa que estava bem, de repente foi carregar um peso, estava caminhando, resolveu dar uma corrida, pronto, deu a dor. Ou isso pode se manifestar em repouso. A pessoa está tranquila, assistindo TV ou conversando e vem aquela dor, né? Esses casos onde acontece em repouso, esses são os mais graves, né? Por quê? Porque, assim, é uma coisa que a gente chama de instável. Então, você tem angina instável, é aquela angina que acontece, de repente, sem esforço nenhum. E tem a angina que é estável, é aquela pessoa onde a angina, o sintoma, só acontece quando faz esforço. Aí a pessoa faz o esforço, ela parou o esforço, pronto, acabou, né? E tem pessoas que vivem cronicamente assim, você já está com tratamento otimizado, enfim. Mas, por que isso acontece? Né? Por que vem a dor? E por que pessoas não têm dor? Isso vem dentro daquilo que a gente estava falando, é a questão genética também. Né? Tem pessoas que só têm sudorese, tem pessoas que só têm cansaço, tem pessoas que não têm nada, absolutamente nada. Eu tenho pacientes que vieram para fazer avaliação de rotina sem nenhum sintoma, e o eletro já, assim, já denunciou na hora. Né? Quer dizer, acabei nem pedindo nada para ele, dali ele já saiu direto para um cateterismo. Então, e sem nenhum sintoma. Isso pode acontecer. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, diabéticos podem não ter sintoma. Se você pegar todas aquelas pessoas que tiveram alguma manifestação de isquemia, infarto, sem sintoma nenhum, grande parte é diabético. Né? Porque diabético tem toda uma questão de comprometimento neurológico, de neuropatia, talvez seja por conta disso. E essa atipia, quer dizer, esse sintoma atípico, que você não consegue, não é um sintoma clássico, né, de angina ou de infarto, também nas mulheres.
Então, às vezes, a gente fica esperando que o paciente diga assim, olha, então, esses dias eu estava andando, eu subi a rua, senti uma queimação, suei frio, fiquei pálido, aí eu parei, 5 minutinhos, pronto. Isso é o clássico, isso é o fácil, né? Mas, às vezes, e principalmente no sexo feminino, as mulheres vêm dizendo que ou só se cansou, ou uma canseirinha, uma coisa assim que ela nem dá bola. Só que assim, você vai ver, ou é diabético, ou fuma ou fumou, ou tem hipertensão, opa, tem fator de risco, tem histórico familiar, investiga, porque em mulher não é tão típico. Como é que acontece a isquemia, né? Isquemia, como eu falei, traduzindo, má circulação. Então, a gente tem o coração, por cima dele correm as artérias coronárias e as veias coronárias. As artérias, elas, assim, o coração contrai, bombeia o sangue sai do coração, vai para a aorta e para a circulação. A aorta dilata por conta dessa contração, bombeou, ela dilata para acomodar o sangue, depois ela contrai de novo. Quando ela contrai, a tendência do sangue é voltar para dentro do coração. E volta. Só que tem uma válvula ali chamada válvula aórtica que ela bloqueia. Na hora em que a válvula aórtica fecha, para o sangue não voltar, é naquele momento, bem ali na válvula, existem os ósteos, as aberturas das coronárias. Então, o sangue sai do coração, então não é na hora que o coração bombeia, é na hora que o coração relaxa, é que o sangue circula. Olha que interessante. Na hora que ele tenderia a voltar para a válvula aórtica, né? A válvula fecha, segura o sangue, ela literalmente segura ali, o sangue vem, bate na válvula, entra no ósteo e perfunde o coração. Isso é o normal que acontece com todo mundo. Aí você tem uma placa obstruindo, uma placa de gordura obstruindo a coronária. Essa obstrução pode ser coisa pequena, 10%, 20%, 30%, pode ser moderada, 50%, ou pode ser importante. Ou seja, mais de 70% daquilo que a gente chama luz do vaso está obstruída, né? Se você pegar um cano e olhar ele assim, em secção transversal, você vai ver que 70% está obstruído. Por exemplo, a partir daí, grandes chances de ter sintoma, grandes chances de ter evento. Aí, em cima daquela placa, em um determinado momento, ela pode se romper, trombos, coágulos podem se juntar e acabar por ocluir aquele vaso momentaneamente. Aí você tem, no primeiro momento, a isquemia, falta o sangue. Se essa isquemia se prolongar, você pode ter um infarto. Aí as células morrem, perde a função, e aí tem toda a gama de sintomas, né? O sintoma pode ser a dor, pode ser uma falta de ar, até porque o coração, todo mundo acha que falta de ar é porque o coração está fraco. Sim, mas é também porque ele não consegue relaxar. Né? Isso, aliás, esse é o primeiro, na cascata da isquemia, que a gente chama, esse é o primeiro fenômeno. Não é que ele perde a contração, ele perde o relaxamento. Imagina, o coração contrai, manda o sangue para a circulação. Aí ele tem que se relaxar para receber o sangue que vem do pulmão. Nesse relaxar, se ele não relaxar direito e ele ficar duro, aumenta a pressão para o pulmão, aí a pessoa tem falta de ar. Olha que coisa interessante. Numa consulta médica, é possível, através da auscultação, se constatar esse tipo de problema, por exemplo? Olha, a ausculta, não existe uma ausculta que você fala assim, essa ausculta é de uma isquemia. Isso daqui, não. Na realidade, você usa todo um conjunto. Sim. Mas existem alguns elementos de ausculta associados à queixa. Por isso que não é só eletro, não é só a queixa, é tudo, né? É a semiologia inteira. Então, é a anamnese, que é o que o paciente fala, e aquilo que eu interrogo, é o exame físico e o eletro e o outro exame que vem para confirmar a minha suspeita. Então, existem, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você tem uma coisa chamada de quarta bulha. Quarta bulha é assim, quarta bulha. Tá. A gente tem 4 bulhas. Bulhas é o barulhinho que a válvula faz. Aquele tum-tá. Quando a gente ausculta e fala tum-tá, tum-tá, isso é uma bulha, né? É o nome que se dá, o ruído lá, o som.
Então, quando você tem uma quarta bulha, que normalmente ela existe, mas a gente não é audível, tá? Quando a gente tem essa quarta bulha audível, isso já sugere que o coração não está relaxando direito. Entendi. Então, clinicamente, na ausculta, eu falo, esse paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, depois a gente pode aprofundar, chamada de diastólica, né? Então, ele não tem um relaxamento bom. Por quê? Ele é um hipertenso, tá bom, então deve ter hipertrofia de músculo, a hipertrofia provoca isso. Ele pode ser um isquêmico, ele pode ter alguma coronária com comprometimento e que, clinicamente, para mim, não está se manifestando com sintoma, mas para mim, por exemplo, essa quarta bulha. Então, assim, são elementos que você vai juntando e aí você forma o teu raciocínio. A pessoa tem um sopro, por exemplo, de insuficiência mitral, né? A válvula mitral, ela não fecha direito. Sim. Muita gente tem, adolescentes, até muito crianças comum, têm isso. Né? Muitos somem com o tempo também, né? Some com o tempo, muitos. Não, depende do problema. Se for uma coisa congênita, por exemplo, todos nós, todos, quando nascemos, a gente nasce com um furinho no coração, que é chamado de forame oval, né? Ele comunica um átrio com o outro. Isso daí fecha nas primeiras horas, às vezes na primeira respirada aí no choro da criança, às vezes já fecha. Às vezes, eu tenho pacientes de 70 anos com hipertensão, que eu peço um ecocardiograma, está lá um forame oval. Quer dizer, não fechou, né? Mas o sopro, o que é o sopro? É o ruído, é o barulho, é isso mesmo. Mas por que chama de sopro inocente, doutor? Tem algum Então, o sopro inocente é quando você tem um sopro, aí você vai pedir um ecocardiograma para ver se tem algum problema de válvula e não tem nada. Não tem, tá. Okay. Tá? O sopro ele é determinado pelo movimento do sangue dentro do coração. Tá? Então, isso pode dar bulha, pode dar o sopro, isso pode dar outros ruídos ocasionados pela cinética, pela movimentação do sangue. Então, às vezes, você tem lá um sopro de insuficiência mitral. Isso numa pessoa de 25, 30 anos, eu não vou suspeitar que aquilo seja isquêmico. Provavelmente, vamos dizer, congênito, né? A pessoa nasceu, e é muito comum, né? É difícil hoje a gente ter um ecocardiograma que não venha descrito insuficiência mitral mínima, por exemplo, né? Então a gente tem que ver muito bem o contexto que a gente está trabalhando. Então, a pessoa de mais idade, com fatores de risco para infarto, e aparece uma ausculta importante, significativa, então, vamos considerar, é assim. Né? Então, clinicamente, na ausculta, são elementos que me ajudam, mas, assim, um elemento, assim, diagnóstico típico, para falar isso é isquemia, não. Doutor, muitas vezes o que a gente mais vê é o paciente teve uma parada em função de acidente, seja lá o que for, uma parada cardiorrespiratória. Aí vai o socorro médico, vem os socorristas e tal, e vai-se finalmente naquela última tentativa, que é uma cardioversão, né? Que é aquele chocão no coração. Por que o choque, vamos dizer, faz voltar? O coração é elétrico porque pega no tranco, vamos dizer assim, em linguagem vulgar? Como é que é isso? Tá. Como eu falei, o coração ele é um órgão muscular, é uma bomba muscular, e cuja coordenação, cuja harmonia dos movimentos, contração e relaxamento, ela é determinada por um sistema elétrico. Então, o coração ele tem um sistema, por isso que chamamos de eletrocardiograma. Exato. Né? É interessante, né? Assim, eu até às vezes uso essa figura, porque às vezes criança, por exemplo, tem medo de fazer eletro, ver aquele fio, aquele negócio todo, e então eu costumo dizer assim para as crianças, né? Falo, olha, agora você vai ver seu coração escrever, né? O seu coração vai escrever uma mensagem para você. E teve uma criança que ela achou assim fantástica, ela correu mostrar para o pai dela, né? Que falou, olha, meu coração escreveu para mim, olha a linguagem do coração, a criança entendeu, né? Então, o eletrocardiograma, o que é? Ele é um aparelho que pega o estímulo elétrico cardíaco e transforma esse estímulo elétrico num gráfico, em ondas. Então, aquelas ondas que a gente vê no eletrocardiograma, elas são muito bem definidas. Uma corresponde ao átrio, outra corresponde ao ventrículo quando contrai e outra ao ventrículo quando relaxa. Então, isso é fenômeno puramente elétrico.
E é assim que o coração funciona. Quando você tem distúrbio dessa eletricidade, você tem as arritmias, né? Isso que eu Também queria perguntar também, as arritmias, o que elas são? isso, que é um nome que é uma composição grega, né? Quer dizer, arritmia, não ritmo, fora do ritmo, Fora né? do ritmo, isso. Então quando você tem a arritmia, tem várias arritmias, e, enfim, então você tem um distúrbio do ritmo. O que a cardioversão faz? A cardioversão é quando você tem uma arritmia chamada, você pode usar para várias, né, para mais de uma arritmia, mas especificamente no que você falou na parada cardíaca, é quando você tem uma parada cardíaca numa arritmia chamada de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é a pré-parada cardíaca. Depois dela acabou, né? Fibrilou. Você não interveio, você não fez o que precisaria fazer, é a parada. Aí acaba a atividade elétrica cardíaca, né? E então, como é que funciona assim rapidamente? A gente tem as duas cavidades, os dois átrios, o direito e o esquerdo, e os dois ventrículos, o direito e o esquerdo. Eles estão divididos no meio por um septo. Então, aí você tem câmaras direitas e câmaras esquerdas. No átrio direito, que é aquele que recebe todo o sangue venoso, né, que vem do corpo para o coração, com exceção do pulmão, que é uma outra circulação diferente, mas no átrio direito existe um marca-passo natural. Existe um lugar chamado nódulo sino-atrial. Ou seja, é ali o marca-passo, é ali que acontece o comando cardíaco. E nesse marca-passo, ele está influenciado por tudo mais no organismo. Então, por exemplo, a pessoa tem uma febre, aumentou a temperatura, o coração acelera. Por quê? Porque você tem efeitos sobre aquele marca-passo acelerando ele. Se você tem uma doença nesse marca-passo natural, ele começa a falhar. Às vezes a pessoa precisa colocar depois o marca-passo artificial. Mas o batimento cardíaco, a atividade elétrica começa ali. Dali ele vai para os átrios contraem primeiro, depois toda essa atividade elétrica funde-se em um relé, vamos falar assim, chamado nódulo átrio-ventricular, quer dizer, quando o estímulo elétrico passa do átrio para o ventrículo, ele tem um atrasozinho e tem que ter, porque não pode bater tudo ao mesmo tempo. Se bater átrio e ventrículo tudo, você não tem circulação. Então tem um atraso natural ali. Aí o átrio contraiu e encheu o ventrículo. Aí essa atividade elétrica vai despolarizar ou vai deflagrar o batimento do ventrículo. Então esse é o normal. Nódulo sinusal ou nó sinusal, atividade atrial, atividade ventricular, depois volta tudo de novo. Então, isso é um ciclo cardíaco. Um batimento cardíaco é tudo isso, né? Que acontece em segundo, menos de segundo. Quando você tem, por exemplo, uma parada cardíaca, se essa parada cardíaca for por uma taquicardia ventricular, que são as mais graves, e a fibrilação ventricular, você tem um outro ritmo dominando o coração. Esse nó sinusal, esse marca-passo natural, ele está inibido, porque ele ativa a parte neurológica, a parte elétrica do coração. Porém, se vier um estímulo de outro lugar, ele, vamos dizer assim, ele respeita, ele espera um pouco, depois ele volta. É assim que funciona, né? Mas se você tiver uma arritmia como essa, por exemplo, uma fibrilação atrial também, ele vai ficar inibido. Só que a taquicardia ventricular, ela pode gerar pulso, pode não gerar pulso. E a fibrilação ventricular, que é a própria parada cardíaca, ela não gera pulso. Então, quando você vai fazer a cardioversão, você vai passar uma corrente elétrica no coração, por isso que a pessoa pula. Por que ela pula? Porque quando você passa a corrente elétrica, você pegou musculatura torácica, você pegou musculatura das costas, a pessoa pula. Você provoca uma onda elétrica em todos esses músculos e eles se contraem. Aí a pessoa pula. E isso acontece no coração também. Então, é como se você fizesse um reset. Exato. É fantástico, né? Parece que existe uma programação ali, ela volta ao original dela, vamos dizer. Sim, ele faz um reset. Aquelas células que estavam fibrilando, naquele momento, é passada uma borracha ali, pronto, ela para,
É incrível isso. E o marca-passo natural volta a assumir. Agora, isso é a indicação para você fazer a cardioversão. Agora, se você faz o eletro e você vê que não tem atividade elétrica, ou seja, já está em parada, não adianta fazer cardioversão, porque o que você vai fazer? Não adianta, você vai cardioverter. Cardioverter quer dizer reverter o coração, reverter a atividade elétrica normal. Ele está sem atividade elétrica, então não adianta cardioverter. Ah, tá. Entendeu? Então, se ele está sem atividade, o coração está eletricamente parado, então você tem que fazer o quê? Massagear, injetar adrenalina, vasopressina e outras coisas, para adquirir pressão, para a coronária ser perfundida, e ao ser perfundida, o sangue voltar a circular, ele tem que circular também nesse marca-passo natural, porque ele precisa de sangue para funcionar, aí esperar que ele volte a funcionar, e aí ter o comando cardíaco, né? Então, tudo depende, assim, das causas que levam à parada cardíaca. Infarto é uma, essa arritmia é outra. Por exemplo, a pessoa pode ter uma embolia pulmonar, um pneumotórax, quando o coração, a pleura se enche de ar, comprime tudo. Então, na hora ali, qual foi a causa da parada? Tem que ser rápido, né? A causa foi essa. Então, a intervenção é essa. Por exemplo, a cardioversão. Isso. Doutor, para a gente encerrar aqui, o tempo voa. Profilaxia. Eu soube de muita gente que, por exemplo, chegou no cardiologista ou teve um infarto e, ao se fazer os exames, até uma própria necropsia, depois necrópsia, constatou-se que ele tinha 3 ou 4 eventos de infarto e que passaram despercebidos. Então, isso eu acho que é muito comum. Como é que se faz essa profilaxia? Como é que eu posso saber se esse mal-estar que eu tive, se essa dorzinha no peito, é gases, não aconteceu nada, porque geralmente ninguém quer correr no médico, né? Todo mundo evita o médico. Então, vamos passar, vou tomar uma coisa contra gases, eu vou respirar fundo, eu vou deitar. Me explica isso, por favor. Tá. A profilaxia, a palavra profilaxia significa prevenção, né? Então, o que significa fazer prevenção? Eu digo para os pacientes assim, o melhor momento para você procurar um médico é quando você não sente nada. Com certeza. Esse é o melhor momento, porque aí você realmente pode fazer a prevenção. Em termos de, vamos dizer assim, sendo mais especificamente você tocou na questão do infarto, que aí seria doença arterial coronária ou doença aterosclerótica coronária, provocada por colesterol. Quando você tem duas prevenções, a primária e a secundária. A prevenção primária é exatamente quando ou a pessoa não tem nada, ou pelo menos não tem história de que tem alguma coisa, não tem história de infarto, de angioplastia, de nada. Quer dizer, ela não tem nada documentando doença aterosclerótica, doença cardiovascular. Então, aí você vai fazer a primária. Como é que você vai fazer a profilaxia? Uma consulta médica. Então, você vai fazer um interrogatório, tem pressão alta, não tem, diabético, fuma, todos esses fatores de risco. Então, você vai identificar os fatores de risco, tratá-los, a hipertensão está sem controle, então tem que controlar. Diabetes está mal controlado, tem que controlar. Não faz atividade física, tem que fazer. Bom, tem queixas, olha, eu tenho um cansaço desproporcional quando anda, me deu uma dorzinha, alguma coisa assim, ou não tem nada, né? Boa parte dos pacientes hoje, a gente está tendo muito paciente jovem, isso não era comum, né? Mas ainda bem que está se tornando comum. As pessoas, inclusive até é interessante, né? A pessoa chega e fala assim, pois não, né? Por que você veio aqui hoje? Então, é que eu já estou com 30 anos, né? Quer dizer, a pessoa estar com 30 anos, falou, puxa, estou ficando velho, né? Sei lá, né? Eu falo, puxa, né? Mas é interessante isso, quer dizer, as pessoas estão começando a se preocupar em fazer a prevenção. Claro. Então, tá bom, tem 30, 40, 50, tem sintoma, tal, você interroga, não tem sintoma nenhum. Puxa, mas fuma. Ou então é hipertenso, ou é diabético. Mas na família, todo mundo infartou, morreu de repente, todo mundo tem angioplastia, aquela história. Então, eu não preciso esperar o sintoma, né? Esse eu vou investigar um pouco mais. Então, esse eu já vou partir aquilo que a gente chama de propedêutica armada.
propedêutica armada eu vou fazer alguma investigação, algum exame, para induzir um sintoma que até então não se manifestou. Por exemplo, a gente vai pedir um teste ergométrico para a pessoa, o famoso exame de esteira, e a pessoa não tem nada, não sente nada, está tudo bem, está tudo em ordem. Mas então por que eu vou pedir? Poxa, mas é uma pessoa que tem todos os fatores de risco, né? E às vezes a gente se surpreende, uma pessoa sem qualquer sintoma e vem com um exame alterado, né? E sem sintoma nenhum. E pessoas que às vezes trabalham, às vezes praticam atividade física, mas têm os fatores de risco. Então, isso é fazer a prevenção. É você identificar sintomas, se tem, investigar. Se não tem sintomas, identificar os fatores de risco que podem levar a uma doença cardiovascular, se tem fator de risco, tratá-los e investigar possível manifestação deles. E, em terceiro lugar, uma vez identificado algum problema, você trata. Então, isso é a prevenção primária. A prevenção secundária é quando a pessoa já teve um infarto, já precisou fazer uma angioplastia, você falou que você já fez angioplastia. Então, no seu caso, é prevenção secundária, ou seja, para não deixar que aconteça de novo. Verdade. Né? E você tem outros fatores, por exemplo, às vezes você ausculta a pessoa, ela tem um sopro aqui na carótida, aí você faz um Doppler, um ultrassom, tem uma placa. Se ela tem uma placa na carótida, ela já tem doença aterosclerótica. Então, pode procurar em outro lugar. Aonde que eu vou procurar? No coração, sem dúvida. Né? Isso é fazer prevenção, é a partir de sinais, a partir de fatores de risco, você ir atrás, não esperar ter manifestação. O ideal é estar sempre à frente, né? Esse é o sentido de se fazer a prevenção. Depois, duas perguntas finais. A primeira, existe um mito discute-se muito, eu tenho amigos médicos, e assim eu gosto de conversar sempre essas questões. A questão do colesterol. Eu conheço gente que tem colesterol, por exemplo, 700, já ouvi falar 700 de colesterol ali. E vai fazer, o resto não tem problema nenhum. Né? Tem gente que tem colesterol relativamente baixo e tem problema. E outra coisa é o tal do colesterol bom. Esses parâmetros, como é que estão? Parece que estão sendo, ou a associação médica, não sei como é que vocês chamam isso, a cardiologia, deve ter... Parece que está tendo uma discussão, né, nessa questão dos parâmetros, né? O colesterol bom, ruim, como é que é isso, doutor? Tem alguma coisa nova nesse aspecto, assim, para nós leigos? Tá. Assim como a glicemia, né, do diabetes, o colesterol, a cada ano, ele vem... as metas de tratamento estão sendo cada vez mais rigorosas. Então, há um tempo atrás, se batia muito no colesterol total. Aí depois falou, não, mas é importante o colesterol bom. Não, mas é importante também o colesterol ruim. Quem tem o colesterol ruim até 130, tá bom. Né? E aí todo mundo entrava na mesma classificação. Aí depois viram que quem tinha, por exemplo, infarto, se beneficiava com colesterol abaixo de 100. Aí depois se viu que o LDL, que é o colesterol ruim, já vou falar, tinha que ser menos que 70. Não, hoje é menos que 50. Então, a cada dia que passa, essas metas vão se tornando mais rigorosas, mais apertadas, vamos dizer assim. Então, assim, você tem o colesterol total. O colesterol total, ele inclui o HDL, que é o colesterol bom. Esse colesterol bom, vamos dizer assim, por que bom? Porque no sentido de que ele não tem as características de um colesterol que possa formar placa, né? E pela formação dele, o colesterol, em primeiro lugar, ele é formado no fígado, né? O fígado que produz o colesterol. E essa produção, ela é determinada por duas coisas. Pela genética, porque nós temos uma enzima, eu costumo dizer que a gente tem uma maquininha, um motorzinho lá no fígado que produz o colesterol. Então, tem o fator genético, isso explica o que você falou. Às vezes tem pessoas que estão até acima do peso, abusam na alimentação, e quando você vai ver o sangue, o colesterol não está alto.
né? E tem aquelas pessoas que têm uma alimentação até regrada e o colesterol está alto. Então, você tem sempre, como tudo, o fator genético e o fator que a gente chama de ambiental, de estilo de vida. Então, é importante a característica genética e a alimentação da pessoa, e a atividade física. Então, o HDL, ele não tem essas características. E o que se vê, tudo é feito por estudo populacional, que as pessoas com HDL, homens acima de 50, homens acima de 40, mulheres acima de 50, são pessoas que tinham menor incidência de evento isquêmico, né? Isquemia, infarto, angina, né? AVC. E aí foram estudar o LDL. E hoje, né, quer dizer, essas metas vêm caindo, vêm assim, se tornando mais restritas cada vez mais. Hoje é assim, uma pessoa sem fator de risco, que está bem, que não tem sintoma, não tem evidência nenhuma de doença, o LDL abaixo de 130, ok. Uma pessoa que já tem um fator de risco que a gente chama de intermediário, ele tem que ser abaixo de 100. Uma pessoa de alto risco. O que é uma pessoa de alto risco? Eu vou explicar esse score de risco também. Pode explicar já. Tem um score de risco, vários scores de risco. Tem um chamado score de risco global. Quem quiser baixar um aplicativo, tem lá score de risco, calculadora cardiológica lá, que da própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai colocar as variáveis. Então, entra idade, entra o colesterol total, o HDL, que é o colesterol bom, entra se a pessoa fuma ou não, se é diabético ou não, se é uma pessoa hipertensa e os níveis de pressão que a pessoa tem. Então, tudo isso vai para uma tabela, essa tabela vai gerar um score de risco. Então, esse score de risco, esse número, ele vai dizer se aquela pessoa é de alto risco, baixo risco, ou se ela é de risco moderado ou intermediário. E aí, baseado nisso, então você pode ter uma pessoa sem nada, absolutamente nada, e ela ser de risco moderado. Só a idade, por exemplo, o sexo masculino já determina isso, né? E aí você, às vezes, num nível de colesterol que para outra pessoa você não trataria, para essa você tem que tratar. Aí você vai dar a medicação. Então, primeiro é estratificar o risco. Qual o grupo de risco? Então, o alto risco você estratifica por esse score. Os diabéticos já são considerados de alto risco. Olha a importância do diabetes. E aquelas pessoas que têm uma placa, alguma doença obstrutiva não grave, ou seja, menor do que 50% de obstrução em algum território. Então, a pessoa fez um ultrassom de carótidas, deu lá uma carótida com 40%. Ela já é de alto risco. Para ela, o LDL, que é o colesterol ruim, é aquele que obstrui, que oxida na circulação e que forma a placa de gordura, esse tem que ser menos do que 70. E se a pessoa tem uma placa maior do que 50, ou se ela, por exemplo, já infartou, já precisou colocar um stent, essa pessoa já é de muito alto risco. Para essa pessoa, a meta é bem apertada, o LDL tem que ser menos do que 50. Então, é assim que a gente estratifica o risco. Doutor, tem uma pergunta aqui. Eu tenho percebido, porque eu tomo remédio para colesterol, né? Obrigado pelas funções. E eu percebo, já venho há muito tempo percebendo que o meu colesterol bom, o HDL, o uso das estatinas, que todo mundo que toma isso aqui, ele diminui também. Por quê? Por que ele diminui? Além de diminuir o colesterol, o LDL, diminui o HDL também. Ele pode diminuir por quê? Porque a medicação ela vai atuar no fígado e a via metabólica do fígado, então ele vai pegar, por exemplo, o fígado faz o quê? Ele pega o LDL da circulação e ele transforma em HDL, que é o bom, e tem um outro ainda chamado de IDL, que é intermediário, mas que não vai caber aqui. Sim. E ao você usar a medicação, a medicação também pode interferir nessa produção, infelizmente. Mas, assim, o benefício da medicação e a razão de tomar a medicação é baixar o LDL. Aliás, as estatinas, que são as mais usadas,
o objetivo delas são vários. O mecanismo de ação delas. Primeiro, eles abaixam o nível de LDL, porque eles vão lá naquela enzima, naquela maquininha, naquele motorzinho do fígado e bloqueia, né? Ele diminui o efeito. Então, você diminui da circulação. Quanto mais tempo esse LDL ficar na circulação, mais chance dele se oxidar, mais chance dele formar placa. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer atividade física? Sim. Atividade física baixa o nível do LDL? Não baixa. Ou se baixar é muito pouco, não é significativo. Sim. Mas ela recicla esse LDL. A atividade física faz tirar o LDL da circulação, porém, o fígado continua produzindo. Então, a estatina vai diminuir esse LDL, esse é um primeiro ponto, né? E ao diminuir, menor a chance dele ficar muito tempo circulando. Primeiro. Segundo, a estatina ela tem um efeito anti-inflamatório. Por que forma a placa de colesterol? Você tem uma coisa chamada de inflamação vascular. Então, você tem pontos da artéria onde literalmente você tem inflamação, igual aquela inflamação quando você leva uma pancada no dedo, né? E ela tem aquele efeito anti-inflamatório. Então, esse efeito anti-inflamatório, o efeito antioxidante, ela diminui a oxidação dessas LDL, né? E com isso você diminui a formação de placa. Então, não é só baixar o colesterol. São efeitos secundários que a gente chama de efeito pleiotrópico, quer dizer, efeitos além daqueles que foram pesquisados, né? Por isso que, às vezes, as pessoas, de maneira muito errada, ninguém gosta de tomar remédio, mas a pessoa toma lá, por exemplo, o remédio 3, 4 meses, viu que baixou, aí para de tomar. Não, já baixou. É verdade. Não adianta porque vai subir de novo, primeiro. Segundo, o benefício desses medicamentos é depois de 4, 5 meses de uso. Aí que ele vai começar a trazer o benefício, que é exatamente esses efeitos secundários, de diminuir a inflamação, de diminuir a formação de placa. Então, tomar 3 meses o remédio, eu costumo dizer assim, jogou dinheiro fora. Né? E o que o doutor falou é verdade, porque eu já fiz esse teste mesmo. Eu tomei um monte de tempo, interrompi por um certo tempo e realmente degringolou tudo. Prova assim. Finalizando, uma pergunta que todo mundo certamente quer fazer. Câncer e coração. O coração geralmente não tem câncer. Eu li que o câncer ele só sofre consequências de um corpo metastático, por exemplo, assim, de algum problema de metástase. Por que o coração não contrai câncer? Olha, ou não é real essa afirmação? Não, é real, sim. Assim, certamente, dentro daquilo que a gente conversou, de você ter as características genéticas de cada órgão dentro da sua função, e talvez tenha algo além disso, né, que talvez a ciência ainda não descobriu, né? Não tenha descoberto, ou, vamos dizer assim, não tenha dado o braço a torcer. Aliás, eu queria depois só falar uma coisinha sobre esse sentido, que é importante. Pois não. Deve ter alguma coisa nesse sentido, na parte genética cardíaca, que torna ele menos suscetível. Porque se a gente for estudar o câncer de uma maneira geral, se vê que ele está muito relacionado a fator genético, sem dúvida, né? Mas ele está relacionado a fator emocional, né? Em alguns lugares, por exemplo, câncer de mama, câncer de fígado, por exemplo, aspecto emocional das pessoas às vezes que sentem mais raiva, que sentem mais essas coisas, né? E tem até possíveis explicações para isso, né? Mas acho que não vem ao caso. Mas, assim, o que a gente vê de coração, tem um tumor chamado de mixoma, ele se forma dentro do átrio, chama mixoma atrial, e é um tumor, assim, benigno, tá? Mas ele provoca alterações na dinâmica cardíaca. Então, ele, inclusive, às vezes, esse tumor ele pode se soltar de lá de dentro, ele cresce, se solta, e ele simplesmente bloqueia a passagem do sangue, a pessoa morre subitamente. Opa. Tá?
E a maior parte, como você falou, são tumores metastáticos, né? Por exemplo, câncer de pulmão, então da pleura vai para o pericárdio, e às vezes a pessoa acaba tendo derrame pericárdico, aumento de líquido pericárdico, e isso acaba, de certa forma, comprometendo a parte cardíaca. Você tem tumores de, por exemplo, linfáticos, que eventualmente pode comprometer, né, linfomas, essas coisas é possível. Então, normalmente, ele é mais mesmo... Deve ter alguma coisa aí que faça com que o coração, vamos dizer assim, se ele é o centro do amor, né? Então, acho que é mistério, né? Mas, assim, dentro disso que eu queria falar para você é o seguinte: a Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem alguns anos, ela tem um departamento chamado Departamento de Espiritualidade. Sério mesmo? Sim, né? E assim, então, existem médicos que estão assim em estudo disso. E interessante que você vai em congresso, eles já colocam estudos, e como a medicina é uma ciência, né? Então, você não pode chegar lá e dizer assim que, olha, na minha experiência, ou então eu tenho paciente que veio para mim, que falou que a família rezou para ele, e aí ele sarou, né? Então, tudo bem, considerando-se fluxo de energia, que a gente sabe que nós somos energia, né? A gente sabe que isso tem um sentido, isso tem uma razão, coisa que, assim, em termos de ciência, aquela ciência cética, ela não via dessa forma. E via uma coisa mais como misticismo, uma coisa meio do além. Hoje não, hoje já existem estudos. Interessante, que eu assisti uma palestra uma vez no congresso, e assim, eles colocam gráficos, né? Então, gráfico que dizendo que quem fez oração, ou então as pessoas que emanaram energia, a pessoa se recuperou, a pessoa que desenvolveu um pensamento positivo ou entrou em oração. Então, tem muitas coisas ainda que, na realidade... Sempre associado ao tratamento normal, né? Tratamento normal. Não, terapia complementar, digamos assim, né? Complementar. Que, na realidade, né, se a gente for considerar a emoção das pessoas, a parte emocional, assim como talvez a maior, se não a principal causadora das doenças, né? Vamos dizer assim, se todo mundo tivesse, se nós conseguíssemos avançar nesse estudo e entender, compreender melhor e todo mundo compreender, isso é uma opinião minha, pessoal, eu acredito que as doenças iriam diminuir muito, né? A maior parte das doenças, isso é o que eu acredito, nós produzimos, né? Apesar de ter tudo que tem, quando você fala assim, mas o cigarro causa infarto, sim, mas por que a pessoa fuma? Aí é que está. O que tem por trás, o que tem por trás daquela pessoa, no sentimento, na emoção, vamos falar assim, no coração dela, que leva ela a fumar. O que a levou a iniciar o cigarro. Por que, né? Então, tem muitas coisas por aí que, assim, isso eu achei bacana, né? Quer dizer, muito bacana. Você me deu uma notícia que pouca gente sabe, eu acho. Dentro da sociedade brasileira... Puxa vida, de cardiologia, tem uma área de espiritualidade fantástica. Sim, fantástico. Inclusive é isso, né? Quer dizer, departamento de espiritualidade. Então, e aí tem muitas coisas, porque espiritualidade para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. É amplo. É amplo. Não importa, muitas pessoas confundem. Já é um primeiro passo, Né? Sim, muitas pessoas confundem espiritualidade com religião, quer dizer, não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com outra. Né? Mas é isso que eu queria falar, porque a ciência está caminhando para isso. Que bacana, e apesar de todo o avanço que a medicina está tendo, né, de aparelhos que estão fazendo diagnóstico cada vez mais rápido, a intervenção médica, acredito eu, vai se limitar muito daqui para frente por conta da tecnologia, mas tem esse lado que eu não sei se a tecnologia vai conseguir fazer alguma coisa, né? Que é o lado íntimo, o lado de dentro das pessoas. Com certeza. Muito bom. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito elucidativa a nossa conversa. Eu acho que vai ajudar muita gente
pelo menos está sabendo que vai poder saber a hora de procurar um médico exatamente quando não tem nada, como o doutor bem falou, né? Estou me sentindo bem, agora é a hora de ir no médico, né? Porque às vezes a gente chega lá com dores e já é tarde demais. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um fraterno abraço e um feliz sempre com a gente. Eu agradeço o convite. Para mim foi uma grande satisfação, uma honra estar aqui. E estou à disposição, tá? E um grande abraço a todos também. Obrigado, doutor. Até a próxima. Até. Gente, que bacana, né? Você ouvir uma conversa, uma mente aberta, assim, uma linguagem que todo mundo possa entender. E essa notícia que o doutor trouxe aqui, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um departamento de mente aberta. Muito bacana isso, muito bacana. Pé no chão. E é isso, é o progresso. Então é isso, gente. Fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem.